as entidades também estiveram unidas numa audiência com o presidente Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Esse item foi um dos itens prioritários da pauta de negociação da campanha salarial. Nós levamos ao deputado todos os riscos do projeto e ele ficou pensativo, né? Mas não pode só pensar, tem que agir também, contrariamente ao projeto. Pode passar. Bom, e aí a gente tem 59 entidades de vários segmentos: Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, né? Ali tem várias entidades, as 4 maiores centrais estão unidas contra esse projeto, as entidades que integram o FONACAT, que é o Fórum Permanente das Carreiras Típicas de Estado, a gente tem o ANDES, a gente tem a FASUBRA, o SINASEF, a gente tem a MB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Audicom, dos ministros substitutos do Tribunal de Contas da União, a Ampicom, dos membros do Ministério Público de Conta, dos 30 tribunais de contas, enfim, a FENAJUF e várias outras entidades estão reunidas em torno desse projeto, né? E aí a gente vai entender o porquê. Pode passar. Bom, o que é a Previdência Complementar do Servidor Público? O que é a essência desse projeto? Esse projeto, ele implementa um modelo muito parecido com o Plano Gerador de Benefício Livre, o chamado PGBL. Se vocês forem aos bancos, falar assim, eu quero uma Previdência Complementar, e o sujeito vai vir com uma sopa de letrinha. Tem o PGBL, tem o VGBL, aí tem um monte de letrinha, né? Essa é uma das letrinhas que o governo sacou e disse assim, não, vou implementar isso aqui para o servidor público porque eu quero dar um tratamento semelhante entre servidor público e o servidor, quer dizer, e o empregado do setor privado. Aí, o que a gente precisa, então, refletir, né? Será que é possível dar o mesmo tratamento? Será que a relação que o servidor público tem com a administração pública é parecida com a relação que o empregado tem com o dono da fábrica? Então, é isso que a gente precisa refletir, porque como é um debate muito técnico, o governo tenta desqualificar os servidores o tempo inteiro, reduzir a nossa atuação a uma atuação corporativista, que é legítima, mas não é. Nós vamos ver aqui que a gente tem argumento técnico para dizermos por que somos contra esse projeto. Ok? Então, a gente precisa encontrar os argumentos para que a nossa luta não seja diminuída. Então, tá. Então, esse é um plano de previdência muito parecido com o que os bancos oferecem. E será que a administração pública pode se relacionar com a gente, com o servidor público, que tem tantos sacrifícios, como o banco se relaciona com os clientes avulsos, que passam na rua e resolvem, quero comprar uma previdência complementar? Será que dá para ter a mesma relação? Então, a gente precisa refletir sobre essas questões e termos consciências para, na hora que fazermos a luta, a gente ir à luta com argumentos. Então, os nossos argumentos serão as nossas armas. Pode passar. Muito bem. Bom, no que consiste esse negócio? A partir da aprovação da lei, se for aprovado, mas nós não vamos deixar, a ideia é assim, o servidor público entra na administração pública. Se ele tiver um salário até R$ 3.600, ele vai contribuir apenas para o regime próprio, que é o que a gente tem hoje, a Previdência Pública. O que exceder esse valor, então, se o servidor tem um salário de 5.000, bom, ele ganha 5.000, até 3.600 ele contribui para o regime próprio. A diferença, 1.000 e pouco, ele vai contribuir para a Previdência Complementar. Ele pode optar. Se ele não optar, ele vai se aposentar com o teto de 3.600 pelo regime próprio, que vai equiparar o INSS. Então, assim, ainda que você tenha um salário de 5, de 10 mil, não importa. Você vai contribuir para o regime próprio sob um teto e vai se aposentar por aquele teto. Ok? Então, qual é a lógica? O governo, para
para o regime próprio, eu contribuo, e todos nós contribuímos com 11% sobre o salário bruto. E o governo contribui com 22%. Para a Previdência Complementar sobre a diferença, o servidor tem uma contribuição certa, de até 7,5%. E o governo vai entrar com até 7,5%. Até, ele pode fixar uma alíquota de 5%. Ou ele pode sair desse negócio. Ele pode dizer, não, eu não quero mais contribuir. E aí você começa a ter um cofrinho diminuído, seu cofre não vai encher. A lógica da Previdência Complementar é cofrinho individual. Cada um vai ter seu cofrinho. Então, se houver algum problema de saúde no meio do caminho, que pode haver, acidente de trabalho, inclusive, ninguém está livre disso. Acidente de trânsito indo para o trabalho, ninguém está livre disso. Eu sofri um acidente assim. O cofrinho, se não trabalha, o cofrinho vai ficar o quê? Menor. Se precisar se aposentar no meio do caminho, antes dos cabelos brancos, o cofrinho não vai encher. Porque não estou trabalhando, não tenho tempo de contribuição. Então, é uma previdência perversa. Por quê? Porque a lógica da previdência complementar é para as empresas privadas oferecerem mais um benefício. Como oferecem TIC alimentação, plano de saúde, oferece um plano de previdência complementar. O governo está se apropriando dessa ideia e usando para substituir direito do servidor. Aí é que o negócio começa a não funcionar. O que funciona no setor privado muito bem, porque é mais um benefício na cesta, para o servidor público é algo que vai substituir direito. Aí o negócio complica. E é uma equação que não tem resolução. Então, vamos lá. Contribuição é certa. Eu sei quanto eu vou contribuir, mas eu não sei quanto eu vou receber. Por quê? Porque ao final do tempo, o sujeito abre o cofrinho, igual a gente quando era criança, né? Junta a moedinha, aí um dia você quebra o cofre. Aí você vê que não tem muita moedinha. Então, com pouca moedinha, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer um pacto com alguém. Para quando quebrar esse cofrinho, vai ter uma quantidade de dinheiro. E aí ele vai calcular, eu vou te pagar a aposentadoria, sua expectativa de vida após a aposentadoria é de 15 anos. Então, você vai receber tanto por mês. Quando o dinheiro do cofrinho acabar, acabou a aposentadoria. Então, você tem que fazer um pacto com Deus, né? Quem optar por um negócio desse, os atuais servidores poderão optar por esse negócio. Estarão loucos. Então, vocês não deixem o colega optar, porque esse modelo foi feito para ninguém optar. Então, não é para nós optarmos. E o governo usa isso como argumento. Não, isso é para os futuros servidores, não é para os atuais. Então, assim, não optem, porque isso aqui é uma furada dito por quem elaborou o projeto e defende esse projeto. Não é para optar. Não é para ficar seduzido, eu contribuo com R$900, então agora eu vou contribuir só com 405 no máximo. Opa, essa diferença eu guardo, compro um carro. Ok, o carro acaba e você pode não trabalhar até os 65 anos, pode ter algum problema no meio do caminho. E você ter que se aposentar. E aí, quando abrir o cofrinho está vazio. E cofrinho vazio não tem aposentadoria. A Constituição proíbe a União fazer qualquer aporte, isso não está na lei. A Constituição, quando fala da Previdência Complementar, fala assim, a União só vai poder entrar com a contribuição, 1 para 1. Então, se eu entro com 7,5, a União só pode entrar com 7,5. Mas tem déficit. Quem arca o déficit é o servidor. E como que ele arca com esse déficit? Reduzindo a aposentadoria dele cada vez mais. E chegando a um ponto que, se ele não morrer, ele vai morrer porque ele vai abrir o cofre e vai ver que não tem dinheiro. Aí ele infarta de vez. Tá certo? Então tá, muito bem. Bom, o que complica? Imagina uma carreira em que você entra na carreira lá, o salário é de R$1.500. Então, enquanto o seu salário não chegar a 3.689, você não pode colocar a moeda no cofrinho. O projeto proíbe, o que é diferente da Previdência Complementar do setor privado. Porque o Banco do Brasil tem um boy lá que ganha R$800.
O Banco do Brasil coloca a moedinha no cofrinho, o servidor coloca a moedinha no cofrinho, desde que ele entra, independentemente de quanto ele ganha. Como aqui a lógica não é de benefício para o servidor, é uma lógica de substituição de direito, o governo só quer entrar com a contribuição da parcela que excedeu o teto que vai ser do regime próprio, da nossa Previdência Pública. Então, se você fica 20 anos nessa faixa salarial, de 1.000 e pouco a 3.600, você não contribui para a Previdência Complementar. Aí você faz um concurso para um cargo de nível médio, de nível superior, e que a faixa é de 5, 6 mil reais. Aí, 20 anos depois é que você começa a depositar a moeda no cofrinho. Você e o governo. Aí você só trabalha, se for mulher, 10 anos. Homem, 15 anos. Com 15 anos, você não tem o cofrinho suficiente para garantir a sua integralidade da remuneração. Então, o regime próprio vai te cobrir somente o teto de 3.600 e pouco. Mas você vai dizer assim, mas eu ganho 6 mil. Na ativa, ele vai dizer, paciência, o seu cofrinho está com um pouquinho de dinheiro, eu só posso te dar tanto. Esse tanto vai variar aí nos R$300, mais ou menos. É o que se estima nos cálculos, né, para quem está nessa faixa. Então, quem está na faixa até R$8 mil, salários até R$8 mil, levam um golpe com a Previdência Complementar. Então, não dá para optar por esse negócio. Agora, quem entrar depois desta lei não vai ter escolha. O regime próprio, a Previdência Pública, só vai assegurar 3.689. A média. Então, essa média dá mais ou menos uns R$3.300. A Previdência Pública só vai arcar com isso. O sujeito ganha R$20 mil, é o ministro do Supremo, vai ganhar R$3.600. Aí eu começo a pensar, que serviço público eu terei? Né? Quem será esse juiz que vai julgar a minha liberdade, que ele fica muito suscetível a uma série de coisas, porque o sujeito, em determinadas carreiras que tem um poder de corrupção muito grande, polícia, juiz, enfim, fica muito suscetível à captura. E aí eu tenho que saber que eu estou lidando com o ser humano. Pode passar. Bom, então, entendam isso, lógica do cofrinho. Isso foi o que eu disse. Então, enquanto ele estiver ali naquela faixa, né, ele só contribui para o regime próprio, só vai botar dinheiro no cofrinho depois. E aí esse cofrinho vai ficar vazio. Não vai ter muito dinheiro. Pode passar. Bom, e aí, para a gente enfrentar e fazer um debate com o governo, em que a gente dê um checkmate no governo, a gente precisa entender algumas coisas, né? Bom, preciso conhecer esse déficit previdenciário de 52 bilhões, o governo fala assim, 52 bilhões é o rombo da previdência do setor público federal, os servidores públicos são todos privilegiados, tem um monte de privilégios, né? Privilégio é algo odioso. Nós não temos privilégios, nós temos direitos conquistados constitucionalmente. Mas o governo diz que nós temos privilégios. Com 52 bilhões, quantas casinhas populares, quantas merendas, quantas